O vídeo falando desses pastores, né, que nas suas igrejas eles fazem milagre, cura, pessoas são curadas de câncer, cego passa a enxergar, paralítico anda, tudo acontece nas igrejas dele, só que é tudo mentira, tá? Milagres não acontecem, não existe divindade entre vocês, tudo isso aí é para ganhar dinheiro, enganar o gado, aleluia. Então eu disse, já que eles fazem tudo isso, por que eles não vão nos hospitais? Hospital do Câncer, nas UTIs da vida, por que eles não vão? São usados por Deus? Não tem chamada? São anjos da igreja? Por que eles não vão fazer milagres lá? Por que a ensinação só é nas igrejas dele? Por que isso acontece milagre na igreja dele? Muitos pastores que vão para o Gideão, chegam lá contando testemunho de mentira. Não, eu fui para os Estados Unidos e Deus me usou lá para curar um cego. Isso acontece lá fora. Aqui dentro não acontece. Você está entendendo? Por quê? Porque é tudo mentiroso. Só engana o gado, aleluia, filho. Essa é a realidade. Só engana o gado, aleluia. Aí eu digo, cadê? Por que eles não vão nos hospitais fazer lá? Porque lá não é teatro. Lá a realidade é viva, entendeu? E eles não vão para não passar vergonha. Esses aí não passam nem na frente dos hospitais, entendeu? Aí teve muitos comentários e esse aí comentou, Laurentino, né? Trabalha no Hospital do Câncer em Goiás, Rio Verde, e não chega um para operar o milagre. Não chega. Por quê? Porque milagre não existe. E esses caras aí são usados por eles mesmos para enganar vocês. Essa é a realidade, entendeu? Não existe divindade entre vocês. São tudo picareta da fé. O objetivo aí é enriquecer, viver bem às custas de vocês, enquanto vocês vivem na ilusão de acreditar nas falácias dele. Essa é um fato, meu irmão. Essa é uma realidade, entendeu? Eu desafio esses aí, ir no Hospital do Câncer agora, onde Laurentino trabalha, uma pessoa só que está com câncer, eles orar e acontecer um milagre instantaneamente. Ou se não, melhor ainda, Bruno Leonardo, qualquer um desses aqui, convido todos os irmãos e irmãs da igreja, de qualquer um desses aí, a igreja em peso, pegar uma criança, ir lá no Hospital do Câncer, pegar uma criança daquela que está com câncer, orar por ela e ser curada instantaneamente. Sabe o que vai acontecer? Nada, vão passar vergonha e eles não vão porque não são bestas. Essa é a realidade. Mas bestas são quem? Vocês, que acreditam nesses otários aí. Otário não, né? Esperto. Estão enriquecendo cada dia mais. Religiosos, prestem atenção. Olha o pastor, a esposa do pastor, o transporte do pastor, dinheiro do pastor e a casa do pastor. O dizimista, a esposa do dizimista, o transporte do dizimista, o dinheiro que sobra pro dizimista, a casa do dizimista, e esta é a igreja onde ambos frequentam. Tem algo errado nisso daí não? Onde só o pastor prospera. Os dizimistas cada vez mais lascados, jogados às traças, e o pastor cada dia mais rico. Como assim? Os pequenos que ajudam o grande? Não teria que ser o contrário? Foi isso que Jesus ensinou? Acumuleis riquezas na terra igual os pastores fazem? Foi isso que Jesus ensinou? É verdade, você tá certa, parabéns. Não tem como zombar de Deus, né? Por quê? Porque ele não existe, e nem é. Então não tem como zombar dele. O que a gente faz é zombar de ideias que alguns seres humanos criaram para tentar explicar, por exemplo, coisas que eles não entendiam e que outros também usaram para conseguir dominar as massas por meio do medo, da culpa, da vergonha e evitando que elas tivessem acesso ao conhecimento verdadeiro. É simplesmente isso que a gente zomba e aí a gente prova que eles estão completamente errados. Para pensar. Se Deus existisse, nenhuma religião existiria. Se Deus existisse, não seria necessário fé. Ele seria auto-evidente e igual para todos, sem qualquer tipo de exceção. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida aqui, me siga, compartilha com a galera, deixa seu comentário, porque aqui a gente vai espalhar esse conhecimento da verdade para libertar a galera da caverna e fazer com que elas realmente sejam mais felizes, livres da pressão religiosa terrível que existe por aí. Isso é uma vergonha. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar com você a respeito das 10 histórias mais polêmicas da Bíblia. Talvez você não sabia, mas aquela história de Bíblia inerrante, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, palavra de Deus, isso tudo é lenda, é mito, é ficção, é coisa do imaginário, não é real. Na verdade, a Bíblia tem muito mais histórias polêmicas do que as 10 que vamos apresentar aqui hoje. E para
usarmos como fonte. Eu estou aqui na revista Super Interessante, e ela é a original da matéria. A revista Super Interessante é quem fez essa matéria, né? O livro sagrado do cristianismo tem passagens para lá de pesadas, mas que podem ser entendidas como metáforas e interpretadas pela fé. Para as pessoas que acreditam que a Bíblia é literal, que o ensino da Bíblia é literal, que o que está escrito ali aconteceu, isso dói muito. Porque, na verdade, as pessoas que se dizem usar a Bíblia como palavra de Deus, elas não conhecem de fato a Bíblia, elas não têm de fato conhecimento da Bíblia, não estudam, não leem, e quando leem ou estudam de forma e leem de forma confessional, de forma estética, de forma política, e não de forma histórico-crítica. E aqui nós vamos fazer uma leitura a partir dessa matéria da Super Interessante, uma matéria assinada pelo André Bernardo, né? É a matéria de 29 de junho de 2016. Então vamos à matéria. As 10 histórias mais polêmicas da Bíblia. E aí ele já começa aqui com uma imagem, né, muito bacana. Aqui é a imagem que retrata a história 10. Aqui é a imagem que retrata a história 9. Aqui é a imagem que retrata a história 8. E aqui é a imagem que retrata a história 7. Vamos a cada uma delas aqui então. Bom, 10ª história polêmica da Bíblia, troca de esposas. Por isso a imagem ali mostrando o indivíduo com uma novinha, né, um indivíduo idoso com a novinha e uma senhora idosa lá atrás. Então tá aí, troca de esposas. Livro Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 14, para você que quer acompanhar na Bíblia. Questão: ciúme e vingança. Ciúme e vingança. O patriarca Abraão, sua mulher Sara e a escrava Agar viveram um triângulo amoroso complicado. E aí vão vir aqueles malabaristas, dizendo que era contexto histórico, dizendo que era aquele momento, que era aquela cultura, que não tinha problema nenhum, que está ali na Bíblia, que era permissão divina, era permissão de Deus. Tudo malabarismo, tudo história da carochinha. Na verdade, o texto reflete a cultura da época, sim, mas nunca existiu um Abraão, não há nenhum dado arqueológico, nenhum dado histórico que corrobore para a existência de um Abraão, de uma Sara ou de uma Agar. É uma metáfora, é uma simples alegoria, mas aquele que é mais apaixonado, que acredita em inerrância da Bíblia, em palavra inspirada por Deus, vai questionar e fazer malabarismos para tentar justificar isso aqui. Bom, então, Sara era estéril e ao passar dos 70 anos, sugeriu ao marido que tomasse uma nova esposa. Agar foi a escolhida e deu à luz Ismael. Mas Sara se arrependeu, por isso ciúme e vingança. Engravidou 14 anos depois, teve Isaac, e a ciumada exigiu a expulsão da rival e do filho dela. Supostamente, a briga rende até hoje. Ismael teria dado origem ao povo árabe e Isaac ao povo judeu. Isso aqui nada mais é do que uma lenda cosmogônica, uma lenda para originar ali um povo, a ideia de um povo, a ideia de um Deus, a ideia de uma história originária, a ideia de uma única lei. Isso aqui, na prática, não aconteceu. É a forma como árabes e judeus narram a sua existência, o seu surgimento. Por exemplo, nós temos em Roma, né, uma história mitológica de que os dois fundadores de Roma, Rômulo e Rêmulo, eles foram jogados no rio e depois uma loba os alimentou, os amamentou, né? Então isso não pode ser real, não pode ser verdade. É uma história de origem, uma história que vem dar ali uma alegoria para a origem daquele povo, daquela nação. Então aqui a mesma coisa, uma história, né? Uma história da Gênese, tanto do povo árabe quanto do povo judeu. Lembrando que o povo judeu não é o povo israelita. Judeu é diferente de israelita. Israel é uma nação do norte, Judá é nação árabe do sul. Tá bom? É pré-árabe do sul. Seria os edomitas. Os judeus são de origem edomita, de origem pré-árabe, pela história, pela arqueologia.
pela Bíblia, são filhos ali, né, de um mesmo progenitor em comum, passando então por Abraão, que vai descender por Isaac, e vai descender por Jacó, e depois os filhos de Jacó, aonde Judá daria origem aos judeus. E na verdade isso é tudo também lenda, tudo também história, tá bom? Então tá aqui a 10ª história mais cabeluda da Bíblia aí, uma das 10 histórias mais problemáticas da Bíblia, uma das 10 histórias mais polêmicas da Bíblia. Tá aí, aqui, Abraão pegando Agar, né, a novinha, e Sara, a idosa, só assistindo. Bom, 9ª história polêmica da Bíblia, perdeu a cabeça. A 9ª história, perdeu a cabeça. Livro de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 11. Mateus 14, 1 a 11. Questão: adultério, vingança e assassinato. A história de João Batista, primo de Jesus, vale como alerta. Cuidado onde você mete seu bedelho. João reprovava o casamento entre Herodes Antipas, rei da Galiléia, e a cunhada dele, Herodias, ou Herodias. No aniversário do monarca, sua enteada Salomé o presenteou com uma dança sensual. Em troca, Herodes prometeu a ela o que quisesse. Ela não hesitou, exigiu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Também mais um mito, mais uma lenda, mais uma conversa fiada da Bíblia aí. Mas é a inerrância, é a palavra de Deus. Quem criou essa história de palavra de Deus foi Lutero, com a Reforma Protestante. Ele foi advertido pelos seus pares para não fazer uma loucura dessa, criar a doutrina da inerrância da Bíblia, né, sola escrituras, onde a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não foi criada para ser palavra de Deus, mas a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, foi criada para dar norte à crença judaica, mas não como palavra de Deus, né? E a Bíblia católica, o Novo Testamento, que depois se fundiu ao Antigo Testamento, foi criada ali pelo Império Romano e pelos a elite romana a partir do século IV, da era cristã, né? E foi criada para dar norte à fé cristã e não como palavra de Deus. Quem inventou essa loucura, essa imbecilidade de chamá-la de palavra de Deus foi Lutero, a partir da Reforma Protestante. Bom, para aqui a 8ª história mais cabeluda, a 8ª história mais complexa, mais polêmica da Bíblia, né? Façam suas apostas. Livro de Jó, capítulos 1, 2 e 42. Eu aconselharia o livro de Jó inteiro, mas aqui eles colocam 1, 2 e 42 para fazer um recorte, né? Aonde o livro de Jó é totalmente adulterado, são várias pessoas que estão escrevendo, e em cada período histórico, um grupo que escreve tenta criar ali uma história diferente. Um grupo mostrando que as coisas ruins acontecem com a gente porque Deus quer, o outro grupo mostrando que as coisas ruins acontecem com a gente porque Deus tem ali um anjo que trabalha para ele, um Bene Elohim, que no cristianismo vai virar um demônio, né? Vai virar Satanás, mas um Bene Elohim, um dos seus filhos, quando o seu panteão se reúne, Deus e seus filhos se reúnem, tem um Satanim, que é um tipo de anjo usado ali por Yahvé, pelo Deus judeu, para punir pessoas, para provar pessoas, para saber se elas são honestas mesmo, fiéis mesmo, ou se é só por causa da sua riqueza. E ali, então, Deus vai pegar uma aposta, vai fazer uma aposta. Então tem um grupo mostrando ali que Deus é bom, que quem é ruim é o Satanim, é um Bene Elohim que é ruim. Tem um grupo ali mostrando que Deus é soberano e que ele faz o bem e faz o mal. Tem um grupo ali em Jó mostrando que Deus, ele gosta de fazer as coisas para saber se realmente ele é amado, né? Ele gosta de provar as pessoas para saber se realmente ele é amado. Um Deus narcisista, um Deus psicopático. E aí, cada grupo que interfere, que adultera, que interpola o livro de Jó, né, vai sugerir uma coisa. Mas para o crente que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai falar que é inerrante, que é inspirado. Mas, olha só, dentro de uma perspectiva histórica, né, e acadêmica, nós vemos ali uma aposta, como a Super Interessante está mostrando, né? Sofrimento desnecessário. Um sofrimento desnecessário. Imagine um Deus narcisista, psicopata, que para saber se a pessoa realmente o ama, manda um anjo, né, provar a pessoa. E quando você vai ler a Bíblia, o livro de Jó, você vê que não é o anjo, ou seja, não é Satanim, não é Hassatam. Não é o empregado de Yahvé que faz a maldade, mas é o próprio Yahvé que faz a maldade. É o próprio Deus quem mata, quem coloca a doença, quem tira os filhos, quem mata os animais. É ele mesmo, não é Hassatam, como a igreja vai ensinar, né? Bom, às vezes, para ensinar uma lição, Deus pode propor testes de fé bem árduos. Esse texto mostra que Deus não era soberano, que ele não era
onipotente, onisciente, onipresente, porque se fosse, era só olhar o coração de Jó, né? Foi o que rolou com Jó, um homem justo e íntegro. Aí quando Satanás aposta com Deus e Deus aposta com Satanás, ou seja, com o Bene Elohim, chamado Hassatam, que é um anjo que faz provas da fidelidade das pessoas, né? Quando eles fazem a aposta ali, Deus está mostrando que ele é psicopata, que ele é narcisista, que ele precisa, né, comprovar que ele é realmente reverenciado. E outra coisa, mostra que ele não é onipresente, onisciente, que ele não conhece o coração das pessoas. Então Satanás apostou com Deus. É o contrário, Deus apostou com Satanás. Se Jó perdesse suas riquezas, voltaria-se contra o Criador. Então é Deus a quem aposta. É Deus quem fala para Hassatam, ou seja, para um Bene Elohim, que não é Satanás, né? A Bíblia católica, a teologia católica e protestante, é que vão chamá-lo de Satanás, e aqui é super interessante, embarca na teologia católica protestante, né? Então ele é que vai falar para Satanás: tem visto meu servo Jó, como ele é fiel, honesto, como ele me adora? Aí Hassatam, que é o anjo que prova as pessoas, vai sugerir: tira tudo que ele tem, para ver se realmente ele é adorador mesmo, para ver se realmente ele é honesto, né? Ou seja, mostrando que Deus não é onisciente, mostrando que Deus não sabe de nada. Deus topou, autorizou que seu adversário lançasse várias pragas contra Jó. Lá no texto fala: vai lá e faz tudo isso, mas não toque na vida dele. Mas quem faz mesmo, na verdade, não é Hassatam, é o próprio Deus quem faz. Ele perdeu os filhos, teve os bens roubados e ficou coberto de úlceras, mas nunca blasfemou contra os céus, ou seja, contra Yahvé. Sensibilizado, Deus restituiu em dobro tudo o que possuía. Nossa, que coisa linda, né? Que coisa de psicopata, que coisa de doente mental, assim. Não é uma pessoa que tem problemas cognitivos, mas de doente mental, que eu digo no sentido de ser um sociopata, um narcisista, um louco, um assassino em série, que é o que o Deus bíblico é, né? Olha só, restituiu, tá tudo certo, né? E as pessoas que morreram? E os animais que sofreram? E as pessoas que perderam a vida? Como ficam? Não é isso? Lembrando que no capítulo 14 de Jó, ele vai mostrar que não há mundo depois desta vida, que não há vida depois desta vida, que não há ressurreição, que não há condenação eterna, que não há salvação eterna, que não há vida após a morte, que o túmulo é o fim de tudo. É só ler Jó 14 aí que você vai ver. Jó 14, Eclesiastes 9, né? Guerra Santa. Olha só, sétima história bizarra da Bíblia, sétima história polêmica da Bíblia, Guerra Santa. Segundo livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 8 a 14, mas aqui eu aconselho você a ler todo o capítulo 14, tá bom? Nós temos lá uma história polêmica que é de genocídio, e aqui eu poderia citar também Deuteronômio 31, 1 Samuel 15, tem genocídio na Bíblia em tudo quanto é lugar, tá bom? Questão: guerras com motivações religiosas sempre causam polêmicas, mas não na Bíblia. Sim, na Bíblia sim. Na Bíblia também. Mas a mais sangrenta do bisneto do rei Salomão, Asa, contra o monarca etíope Zara. Matou mais de 1 milhão de pessoas. Estão vendo aí? Como que a Bíblia é terrível? E com a bênção divina: é em teu nome que marchamos contra essa multidão, clamou Asa, antes de atacar com apenas metade de seu exército. Então está aqui uma história de genocídio, e eu indico que você leia 1 Samuel 15 e também Deuteronômio não. Vamos para Números 31, tá bom? 31 de Números é melhor, para você ver as barbaridades. Banco de reserva, a número 6. História polêmica número 6. Título: Banco de reserva. Banco de reservas. Livro: Gênesis capítulo 38, versículos 8 a 10. 8 a 10. Não esqueça, hein? Números 31 também fala de genocídio, tá bom? Questão: sexo e assassinato. E história de sexo e assassinato na Bíblia tem demais. Dê uma lidinha depois aí em Jeremias, em Ezequiel, que você vai ver coisa que você nunca nem pensou que tinha na Bíblia, tá bom? Vê lá Jeremias e também Ezequiel. O livro todo, leia tudo para você ver. Todos os 2 livros. Bom, banco de reservas. Gênesis capítulo 38, versículos 8 e 10. Sexo e assassinato. Nos tempos bíblicos era comum a prática de levirato. Levirato, hein? Quando o homem morria sem herdeiro, seu irmão casava-se com a viúva, e seus filhos eram considerados descendentes do morto, mas nem todos aprovavam a ideia. Onã se rebelou
e em vez de engravidar a cunhada Tamar, praticava o coito interrompido, ou seja, derramava seu sêmen por terra. Deus não gostou e tirou sua vida. Foi daí que surgiu o termo onanismo, sinônimo de masturbação. Então ele se negou, né, a cumprir o voto de levirato, de se casar com a com a esposa do irmão, né, com a viúva do irmão, para suscitar descendência ao irmão. O nome dele seria apagado, então ele jogava o sêmen no chão. E Deus então se embraveceu com ele e o matou. Olha aqui mais uma imagem, reportando aqui, olha, a história número 5, a história mais polêmica da Bíblia número 5, outra história polêmica da Bíblia número 4, outra história polêmica da Bíblia número 3, outra história polêmica da Bíblia número 2 e outra história polêmica da Bíblia para fechar a número 1. Vamos a elas então.